tudo bem? Está começando para você mais um programa OAB na TV. Você já sabe, agora aqui na programação da TV Alba, você estará cada vez mais próximo da Ordem dos Advogados da Bahia. A cada semana recebemos aqui advogados, convidados para tratar dos mais variados assuntos, sempre, é claro, com o objetivo de cada vez mais aproximar a OAB de você. Hoje nós vamos falar sobre a nova lei de abuso de autoridade que alterou a forma como se dão as relações de poder, sejam nos tribunais ou em outros espaços jurídicos. Olha só quem está aqui comigo. Nós vamos conversar com a doutora Maria Brito Alves. Ela está aqui representando a Comissão de Direito Criminal e vai explicar justamente para a gente sobre essa nova lei. Tudo bom, doutora? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite, pela presença. Que bom estar falando sobre o direito criminal aqui na OAB Bahia. Seja muito bem-vinda. Eu queria saber um pouco mais de informações, nós, jornalistas e muitos leigos que estão acompanhando a nossa programação. O que é que muda com essa nova lei, que a mudança é recente, né? Agora de setembro, antes era da época da ditadura, é isso mesmo? Conta pra gente. Exatamente. A lei de abuso de autoridade, ela vem, né, como reflexo das mudanças sociais, das transformações da sociedade, em busca de sempre um aprimoramento do serviço público prestado, seja ele pelo Poder Legislativo, pelo Poder Judiciário, pelo Poder Executivo. Então, a lei ela vem dar essa tranquilidade, essa calma ao cidadão de que os seus direitos, a ampla defesa, as garantias constitucionais continuarão sendo respeitadas pela grande maioria, como pela grande maioria dos profissionais, principalmente dos profissionais que atuam na área jurídica. Quem está em casa tem uma dúvida, né? O que é exatamente essa nova lei, quais as aplicações práticas no mundo jurídico, mas antes eu quero começar te perguntando, é bom deixar muito claro para quem está em casa, você sabe realmente quem é a autoridade? Segundo o artigo 5º, considera-se aí autoridade para os efeitos dessa lei, por exemplo, quem exerce o cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente não receba remuneração, né, doutora? Então, a lei é restrita para esse tipo de ação. Como é que vão ser os impactos jurídicos dela? Exatamente. Então, membros da magistratura, do Ministério Público, policiais civis, militares, servidores públicos, prefeitos, governadores, o próprio presidente da República, todos esses estão sob a égide de proteção e de sanção também dessa lei de abuso de autoridade. Então, assim, existe uma série de condutas e para se configurar o abuso de autoridade, o crime de abuso de autoridade, tem que existir um elemento subjetivo específico, que a gente chama no direito criminal de elemento subjetivo ou de dolo específico, ou seja, uma vontade consciente, determinada, específica, para se beneficiar com o abuso dessa autoridade, desse poder que você tem em razão do cargo ou da função que ocupa, ou de mal completar, de prejudicar o outro. Então, isso tem que estar muito bem claro. Então, não é qualquer ação que vai se adequar ou se subsumir ao fato típico do crime de abuso de autoridade. É preciso essa vontade consciente, esse dolo específico, esse elemento subjetivo esteja presente para que ocorra o crime de abuso de autoridade. O que nós temos de novidade, de fato, agora com essa mudança na lei? Temos sanções específicas a depender da autoridade que cometa o crime de abuso de autoridade. Por exemplo, para membros do Poder Legislativo, se eles vierem a incorrer numa reincidência do crime de abuso de autoridade, eles podem ter a sua função, a sua atividade política suspensa de 1 a 5 anos. Então, existe a suspensão da atividade também jurisdicional pelo magistrado e um maior acompanhamento dos conselhos e dos órgãos correcionais. Tratando assim um exemplo específico para quem está em casa já se localizar. Diga aí um exemplo de abuso de autoridade, por exemplo, de um deputado. Pronto. Um abuso de autoridade no Poder Legislativo ele pode ocorrer quando o deputado utiliza a sua função, o seu cargo, a sua atividade política, tendendo a coagir, exatamente, utilizar do poder que ele tem para se beneficiar a si próprio ou beneficiar a terceiro ou prejudicar próprio, utilizando da função pública. Então, assim, o objetivo da lei é justamente não permitir ou diminuir para que essas situações não ocorram. Né? A gente vê muito na mídia pessoas que se sentem incomodadas, por exemplo, com abordagem policial. É muito comum? Sim, é muito comum. Então, assim, de novo, nós não queremos polarizar a discussão. Nós queremos que essa lei, ela
realmente seja de conhecimento de todos, seja utilizada de uma forma de trazer essa tranquilidade de que quando o Estado, né, de limitar o poder do Estado para que ele execute a sua função e a sua proteção de forma proba, de forma recta, de forma adequada e dentro dos ditames constitucionais. Esclarecendo para os advogados que estão acompanhando aqui o nosso programa, a gente estava vendo que Bolsonaro fez alguns vetos, né, a essa nova lei. O que você pode falar sobre isso? Pronto. De novo, toda discussão legislativa, ela envolve um processo político, né? Então, assim, vontades e intenções e ideologias políticas estão presentes durante a construção de uma lei e a votação e os vetos fazem parte disso. Os grandes questionamentos que ficam para a classe da advocacia é a utilização do termo de insegurança jurídica, né? Principalmente quando a gente fala das prerrogativas do advogado. Esse é um termo muito utilizado para justificar determinados vetos. E o que a gente vê é uma falta de congruência, de coesão mesmo da fala, né, da justificação, da fundamentação utilizada para os vetos e com a intenção real da lei, que é proteger o cidadão e salvaguardar o servidor público, o ocupante de uma função pública. Então, assim, é uma via de benefício aos dois. Todos nós fazemos parte de uma população, de uma sociedade que quer ter os seus direitos e garantias preservados, que quer o funcionamento probo, recto, adequado, de acordo com os ditames constitucionais, para que a gente tenha uma democracia que possibilite um país melhor. Só para o pessoal entender um pouquinho que a gente tem não só advogados acompanhando o nosso programa, mas que a população tenha uma sintonia de como está pensando o nosso presidente. O que é que você poderia citar, por exemplo, que ele vetou, né, a essa nova lei e que o Congresso rejeitou? Veto sobre a decretação de medida privativa de liberdade sem justificação. Então, assim, o termo utilizado foi insegurança jurídica. O que está na lei, o que está no Código de Processo Penal, no Código Penal, né, em todas as leis extravagantes e na Constituição, é que toda prisão, toda medida privativa de liberdade deve ser devidamente fundamentada. Então, quando existe do legislador essa preocupação de salvaguardar, né, de reafirmar esse direito, de saber por que a sua liberdade está sendo contida, por que ela está sendo contida, e só a manutenção dela deve ser realmente fundamentada por fatos, provas e indícios suficientes. Então, quando veta-se e utiliza-se o termo insegurança jurídica, a gente começa a questionar que insegurança jurídica é essa que está se propagando dessa forma. Assim, acaba sendo não se coadunando com os ditames constitucionais. A gente questiona isso nesse momento político. Doutora, há realmente uma limitação dos agentes da justiça com essa nova lei? Toda mudança legislativa e toda alteração, né, na lei gera grandes discussões. Na lei de abuso de autoridade, versa sobre a possibilidade do crime de hermenêutica. No meu entendimento, ele não existe, porque o artigo 2º desta lei diz que a divergência na interpretação, nos fatos, na análise das provas, não dá origem, não subsume essa interpretação ao crime de abuso de autoridade. Então, assim, existe ainda, continua existindo e é necessário que exista essa divergência de opiniões para que o processo, a persecução penal, continue ocorrendo de forma adequada e dentro das regras e dos ditames da lei. Então, assim, para alguns magistrados, promotores, a lei de improbidade, a lei de abuso de autoridade, ela traz um pouco dessas limitações, pode tolir a independência do magistrado para a tomada de algumas medidas, principalmente aquelas restritivas de direito ou de liberdade, e econômicas também. E para outros, não. Para outros é realmente viável e é um instrumento para salvaguardar, para garantir a persecução penal, o trâmite processual de forma adequada. Queria até saber mais detalhes depois, no próximo bloco, porque esse receio deles tanto de perder o poder, né, nessa questão. Você que está em casa, continue acompanhando com a gente o nosso programa OAB na TV. A gente volta já já trazendo mais informações para você. Continue com a gente. Muito
Muito bem, estamos de volta com o nosso OAB na TV, falando hoje sobre o abuso de autoridade. Aqui ao meu lado está a doutora Maria Brito Alves, falando sobre essa questão. A gente terminou o último bloco falando sobre essa diminuição de poder e a senhora explicou tecnicamente a questão, mas qual é o medo, então, deles? Qual é a questão? Por que essa lei está sendo tão questionada? Eu acho que o grande medo de alguns juristas, de alguns membros do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, é a limitação dos seus poderes. Na verdade, assegurar ao cidadão conhecimento de que a autoridade, ele sim, tem um poder pelo cargo e a função que ocupa, mas que ela é limitada, que ele também está sob a égide da lei, né? Que ninguém está acima da lei, está acima da Constituição. Então, eu acho que, eu acredito que esse limite, essa imposição de limite, que é confundido por muitos como mitigação da independência funcional, da sua independência no exercício da sua atividade laborativa, né, na sua função como membro do poder, de qualquer poder que seja, traz esse desconforto. Mas é algo que com o transcorrer A mudança da lei, é uma mudança também, cultural, exatamente. Também. Com relação ao processo penal, muda muita coisa? Com relação ao processo penal, existe essa preocupação em acompanhar o processo, em, mais uma vez, ser mais um elemento para salvaguardar o direito do cidadão. Ou seja, de garantir a ele que seus direitos e garantias constitucionais estejam presentes e sejam preservados, que o exercício da ampla defesa seja exercido, no caso, pelos seus patronos e também pelo cidadão, de forma ampla, de forma sem ser limitada. Eu sempre deixo essa pergunta para o final, mas no seu caso eu queria colocar antes, para que as pessoas que estejam acompanhando saibam um pouco do papel da comissão nesse sentido, já que a gente está falando de uma nova lei. Qual é o papel da comissão, do trabalho da comissão, o que é que vocês desenvolvem nesse sentido de conscientização para os advogados, para os novos advogados, sobre as mudanças na lei? Pronto. A Comissão de Direito Criminal, ela se reúne 2 vezes por mês. As reuniões são abertas, então assim, a gente sempre está à disposição de pessoas que queiram colaborar, que queiram contribuir, porque há muito trabalho. Discutimos coisas específicas da advocacia criminal, mesmo na Bahia, as limitações, as dificuldades, as coisas que precisam ser melhoradas, tanto no sistema do Tribunal de Justiça, enfim, como dentro da própria OAB, e a comissão tem um papel de propiciar, muito específico, o diálogo entre as instituições e com os pares e com seus colegas. Então, instrumentalizar, trazer essas inovações legislativas, discutir e amadurecer dentro da classe é um dos papéis da Comissão de Direito Criminal da OAB Bahia. E como funciona? É muito dinâmica? Muitas pessoas têm dúvidas e querem participar? Sim, é bem heterogênea a Comissão de Direito Criminal. Tem de jovens advogados a advogados assumidades, respeitadíssimos, com longa trajetória na advocacia criminal baiana, que fazem parte, que compõem a Comissão de Direito Criminal. Então, assim, os debates são amplos, são abertos e constantes. Vamos falar então, voltar a falar mais específico sobre as novidades dessa nova lei, falando da responsabilização, né, do crime de abuso de autoridade. Como é que ele vai se dar? É possível assim, a participação direta ou indireta dos entes jurídicos? Como é que vai funcionar? Tem mudança também nesse sentido? Tem mudança nesse sentido, sim. A depender do tipo, né, do enquadramento, da subsunção do fato à norma penal, ao tipo penal, as sanções são diversas. Então, para determinados entes, membros do Poder Legislativo, existem determinadas sanções que podem vir, por exemplo, numa reincidência específica, o juiz na sentença penal, ele pode e deve especificar quando o abuso de autoridade ocorrer de forma recorrente, sendo um pouco redundante, pode levar a uma sanção de impedimento de assumir cargo público ou função pública, de 1 a 5 anos. Então, assim, existem sanções específicas tanto dentro estipuladas dos órgãos correcionais, quanto no próprio trâmite e na própria persecução penal. Em que a titularidade, ou seja, quem movimenta, quem dá início a essa ação penal é o Ministério Público. Caso ele não faça, em 6 meses, o particular, o cidadão, enfim, pode, junto com o patrono, com o advogado, também acionar a justiça para que o crime de abuso de autoridade seja apurado e a pessoa seja processada, a autoridade. Eu vejo que a população está cada vez mais acreditando nisso, vendo, né, grandes líderes sendo realmente presos e cumprindo suas penas. Como é que vocês da comissão vê o resultado efetivo? Eu acredito que a comissão vê a lei de
de abuso de autoridade como um instrumento de proteção, tanto do servidor, tanto do agente público, né, do servidor público, do ente público, quanto do cidadão, porque ele estabelece, deixa muito mais claro os limites dessa autoridade, os limites do poder da autoridade, os limites do poder do Estado. Então, diante dessas regras, né, do conhecimento dessas regras, o processo ele ocorre de uma forma muito mais clara, muito mais tranquila, porque cada um sabe o seu papel de uma forma muito mais específica. Isso impede também que nulidades e outras arbitrariedades ocorram, porque essa é a finalidade da lei, é propiciar que as investigações, que os processos criminais, que as medidas judiciais continuem tendo a sua força e a sua magnitude, mas dentro e sempre respeitando a ótica da legalidade. Se a gente pudesse falar de números hoje, como é que estão os efeitos, né, dessas condenações, desse trabalho efetivo de... Ainda é muito recente, porque a lei foi promulgada agora em setembro e ela só entra em vigência em 2 de janeiro de 2020. Sim. Então, existe esse decurso de tempo e ela só a partir de 2 de janeiro, quando ela entrar realmente em vigor, em vigência, é que as condutas feitas nesse lapso temporal estarão sobre a proteção e sobre a égide da lei de abuso de autoridade. Mudou alguma coisa com relação às penas para esses crimes de abuso de autoridade? Aumentou significativamente. Sim. Tem penas que vão de 1 a 2 anos, de 1 a 5 anos. Então, saiu de 10 dias a 6 meses. Então, assim, o aumento mesmo da pena foi significativo durante as leis. O que não impede, se presentes os requisitos do artigo 44 do CPP, que outras medidas, além da privação de liberdade, estipuladas, sejam determinadas pelo juiz. Outras medidas além da prisão. Se a gente pudesse citar aqui hoje quais os agentes públicos, né, que podem cometer o abuso de autoridade, para conscientizar quem está em casa, que às vezes acha que não, aquela conduta ali é normal e na verdade não é, né? Que postura a população também tem que tomar, quando a gente deve procurar um advogado se sentir lesado por determinado abuso de autoridade? É preciso que fique bem claro essa intenção de prejudicar, essa vontade específica de satisfazer apenas a vontade da autoridade pública que está agindo, que visa agir fora ou exacerbadamente do que determina a lei. Então, não são todas as atitudes, não são todas as condutas que se coadunam, que se subsumem à tipificação penal do crime de abuso de autoridade. É preciso que essa vontade específica seja verificada. Então, o acervo probatório, os indícios probatórios são necessários. Testemunhas relacionar as pessoas que estavam ao redor, que visualizaram o fato, vídeos, enfim, documentos que possam deixar, que possam demonstrar realmente esse elemento, comprovar esse elemento subjetivo. Então, assim, é importante saber que autoridade é essa, direcionar e também procurar os órgãos correcionais de cada classe. Quais são os crimes mais comuns? De abuso de autoridade, por exemplo, não identificação adequada do custodiado, do acusado, ou seja, não procurar saber qual é a identificação criminal dessa pessoa, não identificação do próprio agente público, ele acaba se identificando de forma equivocada ou não se identificando para o cidadão. Então, assim, quando ele diz ser quem não é, diz que não... Acarteirada. Acarteirada, Uhum. né? Velha carteirada. Então, assim, existem esses elementos que estão também tipificados na lei. Doutora Maria Brito, a gente vai ter que ir para o intervalo. Já já a gente volta trazendo para você que está em casa mais informações, esclarecendo dúvidas sobre abuso de autoridade. O OAB na TV volta já já. Continue com a gente. Estamos de volta com o nosso OAB na TV, recebendo aqui a doutora Maria Brito, que está tratando sobre a nova lei de abuso de autoridade. Ela que integra a Comissão de Direito Criminal e que vai falar com a gente mais sobre essas questões. Eu estava aqui pesquisando e há mudanças também no estatuto, né, da advocacia e da OAB. Quais foram essas mudanças e de que forma ela vai impactar no dia a dia do advogado? O que elas representam? As prerrogativas, que estão presentes na lei do Estatuto da Advocacia, elas não são benefícios, elas não são privilégios. Elas são direitos que garantem ao profissional, né, o jurista, no caso, ao advogado, o exercício da sua atividade laboral, o exercício da sua profissão. Então, assim, essa proteção da inviolabilidade do escritório,
O respeito e o acesso aos autos durante uma investigação criminal, por exemplo, visa salvaguardar, antes de tudo, o cidadão, porque é todo o maquinário estatal, é toda a estrutura estatal, né, com seu poder, com sua égide, sobre o indivíduo que está ali sendo investigado. Então, assim, é preciso que as pessoas entendam que o advogado ele contribui, sim, para o curso adequado, né, das investigações do processo. Né? Segundo a nossa Constituição, artigo 133, o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, isso não está ali de forma aleatória, não está ali apenas como um enfeite, e sim com o real objetivo de nos lembrar sempre que o advogado ele é indispensável, sim, para a administração da justiça, que nossas prerrogativas não são privilégios, não são benefícios. São os nossos instrumentos para o exercício adequado da nossa profissão, que tem que ser sempre, né, que a gente tenha a liberdade, a firmeza de exercer a ampla defesa dentro dos limites da legalidade, se apoiando na lei, se apoiando na Constituição, mas sem um temor de ter qualquer retaliação por causa disso. Então, a senhora acha que o direito e as prerrogativas dos advogados se fortaleceram com essa nova lei ou não? Principalmente, sim, se fortaleceram, principalmente com a criminalização da violação das prerrogativas. No artigo 43 da Lei de Abuso de Autoridade, prevê a criminalização, ou seja, caso nossas prerrogativas sejam desrespeitadas, principalmente as presentes no artigo 6º e 7º do Estatuto da OAB, temos, né, agora mais um substrato, mais um instrumento, mais um elemento para combater essa violação, esse abuso, esse excesso, que tanto nos impede de exercer a nossa atividade da forma proba e adequada que gostaríamos, que fazemos. O que é essa questão da ação por meio do Ministério Público? A ação do Ministério Público, ou seja, a titularidade, aquele que vai dar ensejo à persecução penal, ao processo, no caso, segundo a lei de abuso de autoridade, é o Ministério Público. Essa previsão também está no Código de Processo Penal, ela é geral. Quando a lei é omissa, entende-se que o Ministério Público ele seja o titular, né, aquele que movimenta, que dá início à persecução ou ao processo criminal, aquele que oferece a denúncia. Quando, segundo a lei, a nova lei de abuso de autoridade, o MP se mantém inerte, ou seja, ele não se movimenta, mesmo sabendo a notícia de uma possível ocorrência de crime de abuso de autoridade, mesmo existindo elementos, indícios suficientes para o ajuizamento, né, para a promoção de uma ação na justiça, para investigar, para processar, para apurar a ocorrência do crime de abuso de autoridade, e assim não faz, aí a ação ela passa a ser subsidiária, ação pública subsidiária. E o cidadão, por meio de um advogado ou de um defensor público, aciona o Estado, caso o MP se mantenha inerte. Quando não, ele é o titular da ação penal. E com relação às penas restritivas de direito, como é que a gente pode explicar à população o que é isso, o que muda? Pronto. A gente sempre pensa em pena como privação de liberdade, né? Como cerceamento dessa liberdade, como um cárcere. Mas é possível, sim, a depender do quantitativo de pena, né? Da quantidade de pena e dos critérios estabelecidos, principalmente no artigo 44 do CPP, que essa pena, né, restritiva de liberdade seja convertida, seja transmutada para uma restritiva de direito. Então, existem os elementos elencados no CPP e, a depender das circunstâncias e dos fatos, do que for comprovado no processo, essa alteração, essa mudança, essa comutação acontece. Uhum. Doutora, falando específico, né, dessa lei de abuso de autoridade, o que é que a comissão tem feito, vai fazer a respeito disso? A gente sabe que essa lei gerou, né, está gerando algumas polêmicas. Como é que está a ação de vocês da Comissão de Direito Criminal nesse sentido? Pronto. A Comissão de Direito Criminal ela tem o objetivo de promover o diálogo. Então, na última sexta-feira, no caso, no dia 29 de novembro de 2019, tivemos uma palestra, um seminário sobre a lei de abuso de autoridade, em que diversas entes do Poder Judiciário, seja os magistrados, promotores, procuradores, advogados, membros da Assembleia Legislativa, foram convidados, participaram das mesas, em que foi se discutido os pontos específicos da lei de abuso de autoridade. Então, assim, propiciar essa discussão, a disseminação de informação mesmo para a população e para nós da classe da advocacia é um dos objetivos da Comissão de Direito Criminal. Ou seja, quanto mais pessoas tiverem ciência dos seus direitos, das suas garantias e de como deve ser o curso adequado de um processo, é um dos objetivos da comissão, e a gente tenta
fazer isso de uma forma muito dinâmica, muito didática, por meio de palestras, de seminários, de audiências públicas. Isso está bem colocado. Você que está acompanhando o programa agora, que está pegando no finalzinho, a gente está falando sobre a lei de abuso de autoridade. Você já ouviu falar? Sabe um pouquinho do que se trata? A doutora está aqui conversando com a gente. Eu queria que você falasse agora no final o que você viu de forma mais positiva e mais negativa das mudanças dessa nova lei, de que forma ela vai impactar diretamente lá na ponta, na sociedade. Pronto. De forma mais positiva, é propiciar a discussão, o diálogo, em um momento tão acirrado da nossa política, do nosso processo legislativo, propiciar com que as pessoas falem de política, que discutam, que vejam que existem limites, né? Existem ações e condutas que não são mais toleradas, mesmo você estando dentro de um cargo, que quanto maior o cargo que você ocupa, ou a importância que ela tem, o status social que ela tem, também vem acompanhado disso uma responsabilidade de sua ação ser cada vez mais reta, proba, mais adequada, honesta. Então, assim, e propagar isso por meio de uma lei, fazer com que essa mudança cultural, né, ocorra concomitantemente com essa mudança legislativa, eu acredito que esse sim é um ponto mais positivo da implementação dessa nova lei, da promulgação dessa nova lei. E o ponto negativo, eu acredito que depende muito dos nós, juristas, da população, de como vamos dirimir essas diferenças. Assim, a diferença de interpretação dos fatos, da hermenêutica, ela continua existindo e ela é necessária para a evolução e para o amadurecimento do processo democrático. Então, fazer com que nós, os operadores do direito, estejamos abertos ao diálogo e que determinadas disputas ou polaridades políticas não impeçam o amadurecimento e a progressão, né, do nosso processo democrático, a evolução positiva do nosso processo democrático, eu acho que é o desafio que compete a todos nós. Muito bem. Queria agradecer a sua presença aqui. Nosso programa está ficando por aqui. Está fazendo esse convite aí para você que está em casa a sempre acompanhar os nossos debates aqui no nosso OAB na TV. Hoje foi a vez da doutora Maria Brito Alves, representante aqui da Comissão de Direito Criminal. Muito obrigada pela sua participação com a gente, pelos esclarecimentos. Obrigada a você pelo convite. Muito bem, ficamos por aqui, convidando você a cada semana a acompanhar um tema diferente, trazendo aí representantes das mais diversas comissões da OAB para proporcionar essa aproximação e diversos esclarecimentos para você que está em casa. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.